está acostumado a pensar em fim quando alguma ideia de fim se aproxima da gente. Pensamos no fim quando a terra treme, pensamos no fim quando as coisas se inundam. E puxa vida, quando e quantas vezes vimos inundações? A gente pensa no fim em número de mortes, desde um terremoto, uma guerra, um avião que cai. A verdade é que as catástrofes, elas estão na história do mundo o tempo todo. Nós estamos pensando aqui perto da nossa mente já 2 tsunamis, em 2004, outro em 2011, nós nos assustamos muito. Aqui no Brasil nos assustamos com o Brumadinho e agora a gente leva o susto porque não nos assustamos mais. Quando pensávamos em World Trade Centers, achávamos que aquilo era grande demais, mas nós começamos a conviver com números absurdos. Quando os pecados são cometidos contra nós, quando a dor dói em nós, a nossa expectativa de fim aumenta. Mas pensar em catástrofes é necessariamente um sinal preciso? Quando a gente olha para Jesus, ele sempre nos coloca no ponto certo. E sobre esse assunto, começando esse vertical, eu quero conversar com 2 convidados que estão aqui na nossa tela. E que alegria poder conversar com 2 amigos, com 2 pessoas que vieram para contribuir e aceitar o desafio para esse tema cascudo. E eu vou começar as apresentações aqui, falando com meu amigo de par, Pastor Campitelli. Seja bem-vindo, amigo. Como estás? Tudo bem, Robson. Obrigado pelo convite. Bom demais. Estamos juntos nesse papo que vai ser bem legal. Eu estava aqui brincando antes da gente começar que hoje a sílaba tônica vai ficar viajando, né, entre a primeira e a última sílaba com o pastor Campitelli. Pastor, o que estás fazendo? Eu sei que isso parece para alguns até meio ofensivo te apresentar, mas eu preciso. Onde estás? O que estás fazendo? Bom, agora eu estou na minha casa, em Brasília. O que eu faço? Eu lidero os jovens da América do Sul, jovens adventistas da América do Sul. Os escritórios da igreja para a América do Sul estão aqui em Brasília. Então, daqui que a gente sai para viajar, para encontrar, para poder promover todas as ações, atividades, projetos, planejamento para as atividades do Ministério Jovem, música e também a área de universitários. E é muito bom estar aqui. Estou em casa, 3 meses sem viajar, agora começamos a viajar um pouquinho, né? Mas bem legal. Que legal, pastor, e que ministério desafiador. A gente vai trocar uma ideia daqui a pouco sobre isso, mas você que ficou meio perdido no Amigo de Par, isso aqui, quem já ouviu o pastor Campitelli falar, sabe mais ou menos o que é isso, mas se você quiser saber, é melhor perguntar para ele. Mas se você não tem um amigo de par, você está vivendo uma vida mais ou menos. Amigo André Leite, seja bem-vindo à Vertical. Que bom que você aceitou o convite de estar conosco. Eu sei que você está em algum ponto aí da sua casa, nesse seu cenário aí, good vibes. Mas eu queria que você dissesse sobre você e o que está fazendo nesse reino imenso que está em expansão. Oi, pastor Robson. Oi, pastor Campitelli. Oi, pessoal que está acompanhando aí o Vertical. Bom, eu sou jornalista, eu trabalho na Rede Novo Tempo de Comunicação, especificamente na TV Novo Tempo. Minha função é como diretor artístico da TV, mas eu faço um bico também, que a maior parte do pessoal que de repente pode vir a me conhecer conhece o meu trabalho por causa do bico que eu faço de apresentador do Bom de Bíblia, que é um game show da TV Novo Tempo, né? Então é um game show aí que é baseado inclusive num projeto que tá ligado aí com um projeto da Igreja Adventista de Estudo da Bíblia para os desbravadores, né? Que existe há muito tempo, chamado Bom de Bíblia. A gente, como tá todo mundo no mesmo projeto, na mesma missão, a gente abraçou o nome e expandimos aí para ser um game show para televisão também, para todo o Brasil. Já faz uns 2 anos que a gente tem o programa no ar aí. Que legal, seja muito bem-vindo. E eu já vou começar jogando no seu colo uma pergunta que está aqui na minha mente. Quero deixar bem claro que bons de Bíblia são os participantes do programa, não eu só participo do programa. Ele só faz arte, né? Exato. O diretor artístico, ele faz arte.
Nunca parou de fazer, né? Alguns de nós param em algum momento, outros não. Mas eu percebo que a gente está vivendo no mundo do meme. Uma frase que me disseram que me provocou bastante, e que eu vejo que é uma boa leitura da realidade, é de que, por exemplo, sobre política, houve um momento em que a política se apropriou dos meios de comunicação. Hoje, a gente vê um fenômeno do meio de comunicação se apropriando da política, mas não só da política, de qualquer debate que gera tensão e alimente. Então, agora, o objetivo saiu do final. O objetivo está no meio. E não importa como que as conversas terminam, o importante é que elas não terminem nunca. E a gente está vivendo um momento onde as conversas não terminam e elas alimentam muita coisa. E eu estou fazendo uma pergunta para um jornalista, né? Como que é essa tentação e como você lê essa tentação global de que as coisas fiquem tensas, que as coisas fiquem polêmicas, que as coisas não se fechem em notícias, mas que uma notícia gere outra. Há um negócio, inclusive entre nós, não sei se você percebe isso, de que é melhor falar sobre coisas que não têm fim, né? Olha, do ponto de vista jornalístico, tudo aquilo que gera audiência é interessante, né? Então, é por isso que você tem programas que trabalham com aquilo que é sensacional, e aí disso você tem a palavra sensacionalismo, e as pessoas se alimentam disso, porque dá audiência. A gente gosta daquilo que é espetacular. Tem uma frase comum que geralmente você ouve na primeira aula de jornalismo, quando você está numa sala de aula na faculdade, e eu fiz jornalismo, inclusive, no UNASP, né? Você está aí no UNASP, então eu fiz faculdade de jornalismo no UNASP, e eu lembro, numa das minhas primeiras aulas, o professor falar assim, olha, em jornalismo tem aquela máxima, o que dá notícia não é o cachorro que mordeu o homem, porque isso pode acontecer todos os dias, mas sim o homem que mordeu o cachorro, isso é incomum. Então isso chama a atenção, isso dá audiência. Então, do ponto de vista jornalístico, sempre que uma coisa é sensacional, e aí a gente está falando de coisas que tem a ver com o tempo do fim, etc., é isso que chama a nossa atenção. Você falou no começo aí sobre tsunami, sobre 11 de setembro, isso não acontece o tempo todo. Então, quando isso acontece, é isso que chama a nossa atenção. E, obviamente, num momento onde a gente tem conteúdo sendo gerado por pessoas que também consomem conteúdo, ou seja, nas redes sociais, eu sou consumidor, mas eu também sou gerador de conteúdo, é uma retroalimentação que acontece o tempo todo. Então, eu tenho uma informação que vem, por exemplo, de uma situação externa ao meio digital, por exemplo, né? Então, é um tsunami, é um 11 de setembro, é um ataque terrorista, enfim. Mas aí, a minha forma de comentar sobre isso, ou gerar um meme, ou uma polêmica, um debate polêmico que acontece nas redes sociais, isso por si só pode gerar notícia também. Então, realmente, é uma tendência sem fim de retroalimentação, de informação atrás de informação. Isso cansa a gente um pouco, às vezes, apesar de sempre chamar atenção, mas isso cansa a gente, porque é como se a gente nunca parasse de gerar conteúdo. E a gente, como ser humano, a gente não é a máquina, né? A gente precisa descansar. E aí, pastor Campitelli, essa é uma tentação que eu posso ter como pregador. E quando eu falo como pregador, não estou falando só dos pregadores de ofício, como nós, mas como alguém que, como filho de Deus no reino, tem a função de anunciar, né? Você percebe isso, que às vezes, assim, puxa, eu vou falar de um negócio do cachorro que mordeu o homem, mas aí dá para perceber no decorrer da história que há uma tentação de a gente falar de coisas que vão naturalmente chamar a atenção, não é não? Sim, isso é natural de qualquer pessoa que vai comunicar alguma coisa, né? Algum conteúdo. Você quer que esse conteúdo se posicione, que as pessoas possam absorver, dar like, está na onda, agrada. E às vezes, na verdade, não é somente a questão de uma comunicação que agrade, né? Pelo contrário, se criou polêmica, então melhor ainda, né? Então, realmente, de fato, é uma tentação para quem comunica, especialmente algo tão sagrado como é a palavra, né? E questões sensacionalistas ou procurar encontrar um equilíbrio entre as coisas ou sinais
que de fato estão acontecendo e virão, e há uma apresentação disso aí, também tem que ser avaliado, ou a negligência também de não falar desses assuntos para poder supostamente agradar a todos os públicos e tentar pescar em um aquário muito manso, né? Muito tranquilo, em águas muito tranquilas. Então, de fato, é um desafio que todo pregador da palavra vai ter também a necessidade de se posicionar quando deve ser, mas de que maneira fazer isso para também o público, as pessoas, o crente, aquele que vai ouvir acerca destes assuntos, possa absorvê-lo, entendê-lo e se comprometer também para anunciar esse tal evangelho que a gente fala tanto e prega para os últimos dias, nos tempos finais, nos tempos mais turbulentos da história do mundo, o qual a gente está vivendo, né? Eu percebo que o ser humano é um ser adaptável. A gente sofre, a gente enfrenta. Nós estamos vivendo um momento em que é um desafio para uma geração. A gente lida e eu não consigo localizar perto de mim nenhuma pessoa que não esteja enlutada. Não há mais essa categoria não enlutado num país que enterra tanta gente por uma causa só, a gente não está falando de outra. Mas ao mesmo tempo que a gente aprende a sobreviver com isso, eu não posso correr o risco de, num mundo que vem numa sequência de catástrofes, criar uma anestesia mental a isso e aí eu não consigo perceber mais as coisas. Pastor Campitelli, você vê esse efeito no seu público, nas pessoas que você espera a reação? Dá para perceber no mundo isso mesmo, dessa anestesia? E se existe, né? O que a gente faz com isso? Creio que sim. Creio que nós estamos, de fato, vivendo numa sociedade praticamente anestesiada às coisas ruins que acontecem com o meu vizinho, com o ser humano, com a ecologia, com todo o fator que, inclusive, são de altas notícias. Você começa a ficar anestesiado. Morreram 92 pessoas num ataque lá em Israel. Tá bom, faz parte. Então, de fato, quando a gente começa a pensar nessa pregação bíblica do tempo do fim, também tem esse elemento onde você tem que criar, nessa expectativa de um mundo melhor, você tem que poder introduzir que isso não é normal. O problema do pecado, como tem transcendido ao longo do tempo, isso não é o plano original. Então, criar essa necessidade que já está intrinsecamente no ser humano, de uma expectativa, e aí entra a questão da esperança, então alimentar essa esperança, que isso não vai ser para sempre. Então, tem a ver com uma escolha de maneira de viver, uma maneira de se projetar como ser humano, uma maneira de entender o tempo do fim, uma maneira de entender essas catástrofes ou esse sentido apocalíptico que as pessoas ou vivem ou negligenciam, de ser assim. Vai sempre ser assim, ponto final, e eu não tenho nenhum tipo de embasamento para dizer isso vai ter, de fato, um fim no tempo do fim. Então, como pregador, como cristão, como alguém que tem uma mensagem especial, se há necessidade de entender nesse marco de um grande conflito e também poder repassar essa mensagem que não tudo será catastrófico e se haverá um tempo eterno, uma esperança, e alimentar ou ajudar a alimentar essa esperança que não tem um embasamento no que eu creio, senão o que Deus diz acerca dos momentos finais da história. Sabe uma coisa que eu acho interessante pensar nesse contexto? É que tanto as dores quanto as alegrias, elas costumam ser feitas no varejo e não no atacado. E eu vou me explicar. Quando você ouve dizer, por exemplo, nesse exato momento que a gente está gravando esse programa, a gente tem confirmadas mais de 3.810.000 mortes por Covid-19 no planeta. No Brasil, esse dado é um pouco menor, obviamente, né? Porque é só o recorte do Brasil, mas é muita gente também.
São 487 mil pessoas que morreram por Covid-19 nesse exato momento que a gente está gravando o programa, os dados mais atualizados. Aí você fala, puxa, 487 mil mortes só no Brasil, isso é bastante. 3.810.000 pessoas e tal. Mas o quanto ouvir esses números mexe com o seu coração? Talvez não tanto quanto se a sua mãe ou seu pai morrerem de Covid. Entendeu? E aí é que está o lance que o pastor Campitelli falou, e de certa forma o jornalismo, né, o jornalismo no sentido de que o jornalismo é noticioso, né, mas o jornalismo ele tem a sua parcela de culpa nisso, porque quando a gente torna as dores em números de atacado, isso vai anestesiando a gente, como o pastor Campitelli falou, morreu tanta gente lá em Israel, lá num bombardeio, lá na faixa de Gaza, tal. Tanto é que quanto mais próximo, inclusive geograficamente, uma tragédia fica da gente, mais a gente costuma sentir. Então, por exemplo, se morrem, sei lá, 50 pessoas num atentado terrorista no Irã ou no Iraque, muito provavelmente você que é aqui do Brasil, você não vai se sentir tão impactado a colocar, sei lá, uma hashtag Pray for Irã ou Pray for Iraque, porque, cara, você está tão acostumado a ver isso no dia a dia que você já está anestesiado. Agora, deixa um atentado acontecer em Paris, um atentado acontecer nos Estados Unidos, que é dentro da sociedade ocidental, está mais próximo de uma realidade semelhante à sua, aí você começa a ter gente compartilhando fotos quando esteve em Paris, porque está sentindo mais dor, porque teve um atentado em Paris ou nos Estados Unidos, alguma coisa. E eu não estou querendo diminuir dores, eu acho que toda dor é realmente dolorida, sendo redundante aqui, mas o que eu estou querendo dizer quanto mais próximo de mim acontece alguma coisa, mais eu realmente sinto a intensidade daquilo e aquilo se torna mais real para mim. Então, eu comecei falando de Covid, por quê? Porque tem muita gente que está ouvindo falar de um monte de gente morrendo por Covid-19 e aquilo não me impacta tanto. Mas se alguém muito próximo a mim, meu pai, minha mãe, um amigo, um irmão, etc., sofre as consequências desse vírus, aí aquilo tem um impacto diferente. Eu acho que da mesma forma acontece com a questão dos eventos finais, do tempo do fim. À medida que essas coisas forem afetando mais diretamente cada ser humano, mais reações, eu diria, genuínas vão acontecer por parte de cada ser humano. E a gente acredita, olhando para as profecias bíblicas, que naturalmente todo ser humano vai ser afetado por isso em algum momento e vai ter que tomar uma decisão pessoal. Então, se você ainda não tem sentido na sua vida, você que está assistindo esse programa, os efeitos do tempo do fim na sua vida, ao ponto de você ter que tomar uma decisão, eu te garanto, em algum momento isso vai chegar para você. E é uma coisa interessante, André, o que você disse, porque como a dor, ela pode ser um indicativo falho, embora ela sempre seja indicativo. O pastor Campitelli falou, e é muito importante você notar que há que se haver uma necessidade da gente de um desconforto com o mundo mal. E nesse sentido, a dor, o sofrimento, elas exercem um papel mesmo que elas não sejam um plano de Deus para isso. Mas a gente tem que ter um desconforto. Ao mesmo tempo, eu não conheço dores que eu não sinto. Ou você sente a dor do outro, ou você sente a sua. Mas se a dor que você não sente é uma dor que não existe. E nesse sentido, a gente começa a se preocupar com algumas confusões. Por exemplo, nós somos muito afetados com dores que afetam o nosso coração. Mas somos pouco afetados com dores que afetam o coração de Deus. Então, nesse sentido, eu me importo mais com assassinatos do que com idolatrias. Eu me importo mais com traições do que com uma frieza espiritual. Então, eu não percebo que o mundo está acabando quando a igreja está vazia, mas eu percebo que o mundo está acabando quando o hospital está cheio. Mas eu percebo mais ainda que o mundo está acabando quando o hospital está com gente que eu conheço lá. É aquela história de alguém que fala assim, olha... capotou um ônibus lá, morreu 40 pessoas no ônibus. Meu Deus do céu! Aquele seu parente que ia pegar o ônibus não conseguiu pegar, está na rodoviária até agora. Graças a Deus! Mas continuou, mas já tem 40 pessoas mortas. Nós somos assim seletivos. Eu tenho um texto aqui que eu quero jogar para os meus amigos.
A conversa começa, e a minha Bíblia está aberta em Mateus 23, nos últimos versículos, quando Jesus olha para Jerusalém, sentencia e fala: Jerusalém, Jerusalém, estou chorando por você, porque haverá uma catástrofe sobre você. A vossa casa ficará deserta. Os discípulos, ouvindo isso, ficaram impressionados. E essa impressão não passa, ela continua no capítulo 24 e chegam para Jesus e falam: Jesus, dá uma confirmada para mim. Olha lá para o templo, é isso mesmo? Vai destruir tudo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada? Aí Jesus chega para ele e fala: Jesus, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Na cabeça daquelas pessoas, eles estão com uma destruição em mente, eles estão vendo uma catástrofe, eles estão vendo o final, eles estão associando o fim do templo, fim de Jerusalém, fim do mundo. E aí Jesus começa dizendo: vede que ninguém vos engane, faz uma descrição, e aí eu destaco algum verso. O verso é o verso 6 do capítulo 24 de Mateus, que diz: certamente você vai ouvir falar de guerra, ou seja, os jornalistas vão encher sua cabeça. Ouvireis falar de guerra. A guerra não precisa necessariamente acontecer no seu país, a televisão vai trazer guerra do mundo inteiro para a sua sala. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, não se assuste. Ou seja, não é a hora de você. Suas malas têm que estar prontas, mas não se assuste. É necessário isso acontecer, mas não é o fim. Então ele não falou que guerra é o fim, ele falou que guerra não é o fim. E depois ele fala de terremoto e fome, depois ele vai dizer, no verso 8, porém isso é o princípio. Mas a minha expectativa com guerra, com fome, é tão grande que eu coloco isso tudo no fim, quando ele falou: isso não é fim, isso não é fim, isso não é fim. Quando ele fala muitas vezes que isso não é fim, eu falo: agora eu vou falar para você o que é fim. E será pregado o evangelho do reino para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Ele tira do militar, ele tira do político, ele tira do mal e coloca no evangelho a expectativa. Como que eu equilibro, meus amigos? Então, já de cara já vou falar para o Campitelli, porque ele começa, né, e a gente vai embora. Como que eu equilibro o meu coração, que deve ficar blindado ao mal, ao mesmo tempo ele deve ficar sensível ao mundo mal, e ao mesmo tempo ele tem que saber que há uma ação contra o mal e não a ação do mal comigo. Eu não lembro mais o que tem a ver a minha pergunta, não sei, mas pastor, é isso aí. Não, entendi. E foi muito bom você colocar desde essa perspectiva a própria leitura bíblica, a cronologia do que Jesus está estabelecendo, né? E depois, obviamente, aí se conecta com Mateus 25, onde por primeira vez ele vai falar sobre o reino, mas está falando sobre a escatologia, está falando sobre o será, porque no 13 ele vai descrever como é o reino, né? Que é semelhante ao grão de mostarda, tudo aquilo lá, né? E depois vai falar o como será, mas para ser no ponto final, vai passar algumas coisas. Então, há uma alerta, há uma advertência. A gente não pode excluir essa advertência, essa admoestação, ou como será antes do último sinal, porque se vai tá falando, são sinais de fato, mas não vão preestabelecer que de aí em diante acabou tudo, né? E não de uma perspectiva, Jesus até, como você mesmo colocou, não está jogando a parte catastrófica como o principal motivo para a pessoa se amedrontar, ficar de maneira inestável, e se não trazendo realmente a esperança. E também aí ele coloca o mais interessante e importante, que ele coloca a missão no coração daquele que diz ser seguidor de Jesus. Então, você me segue, você quer realmente a vida eterna, então, mas não se concentre naquilo que somente vai acontecer. Eu vou descrever, vou falar sobre isso. Vai acontecer a curto prazo a destruição de Jerusalém, etc. E depois, no tempo do fim, acontecerão aquelas coisas. Mas não fique desesperado, não se turbe o vosso coração. Depois diz, ou explica diretamente em João. Você tem que vivenciar esse tempo do fim com a expectativa do reino que virá, sim, um reino que permanecerá, mas virá por consequência de uma pregação que a pessoa será ou influenciada ou também vai influenciar, e então aí que vem a pregação e então virá o fim. Essa harmonia entre o ser um discípulo de Jesus, estar na expectativa daquilo que vai acontecer e ao mesmo tempo entender os tempos, porque se eu não estiver preparado para ter essa leitura
E não é uma questão de conceitos, é uma questão de algo e uma futurologia catastrófica. Porque tem gente que se engana, entendendo que isso aí está falando de uma futurologia. Não, a gente não vê o mundo, a Bíblia, desde uma perspectiva futurológica catastrófica, sino de uma escatologia bíblica, onde Deus está ciente da história e dos acontecimentos finais. Por isso que ele advertiu, por isso que ele falou. Para quê? Para que eu esteja atento, mas não centrado na catástrofe e sim na esperança, não centrado no terremoto e sim na mensagem que eu tenho para dar. E eu ser partícipe da Missio Dei, ser partícipe dessa missão que ele quer me entregar, dizendo, enquanto você não entender, compreender e vivenciar esse evangelho eterno, então tudo aquilo lá você pode conhecer muito sobre a catástrofe que vai acontecer, mas não vale de nada, porque o que vale sim, ao final de contas, é essa pregação onde aí sim, André, é uma questão individual, tem a ver, é coletivo, mas é um chamado ao individual, uma compreensão pessoal do que estão vivendo e, ao mesmo tempo, como eu adapto isso para viver com os olhos também nessa esperança que é a vida eterna, que é morar com Cristo para sempre. Tem uma coisa que me chama a atenção. Eu gosto muito de história, eu sou jornalista, mas eu gosto bastante. Sei que o pastor Robson também gosta aí bastante de história, né, pastor? Opa! Você é formado em história também, né, se eu não me engano? Sim. E eu gosto de olhar as coisas da Bíblia, e é importante você entender dentro do contexto histórico das coisas que são escritas. E é muito interessante parar para pensar. Você falou, por exemplo, né, da destruição de Jerusalém ali, se eu não me engano, foi por volta do ano 70 depois de Cristo ali. E aí eu acho muito interessante pensar que todos os primeiros cristãos ali, os seguidores de Cristo, viviam na iminência de Jesus voltar. Eles não estavam pensando assim que ia chegar. A gente está agora aqui em 2021 depois de Cristo, né? De acordo com alguns arqueólogos, teólogos, tal, Jesus ele morreu, ressuscitou no ano 31 depois de Cristo. Então a gente está vivendo aqui basicamente 1990 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou, falou, eu vou voltar. Esses caras que estavam lá no começo não estavam imaginando que ia levar todo esse tempo, mas eles viveram muito na expectativa de que Jesus já estava prestes a voltar. E é muito interessante perceber isso no texto bíblico. Por exemplo, Paulo, né, que ele escreve ali em 1 Tessalonicenses 4, até procurar aqui, eu não sou Leandro Quadros, mas eu vou tentar lembrar aqui, acho que é 4, 14, 15, que ele fala com os Tessalonicenses. Se eu não me engano, é uma das primeiras cartas, inclusive, que Paulo ele escreve, acho que é por volta do ano 50 ali, então mais ou menos uns 20 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele escreve sobre a vinda de Jesus para os Tessalonicenses, questão de morte e tudo mais. E aí eu achei aqui o texto, aqui, olha, 1 Tessalonicenses 4, 14 e 15, olha como é que Paulo escreve, é muito curioso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E aí, olha como é que ele escreve. Dizemos isto a vocês pela palavra do Senhor, que nós, ele está falando para os Tessalonicenses ali, ele está se incluindo, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele está na expectativa de que Jesus volte no tempo dele. Então, assim, é uma questão que está intimamente ligado com o fato de ser cristão, a iminência da volta de Jesus. E aí você vai vendo, o cristianismo, o tempo vai passando, as pessoas vão morrendo e as pessoas vão vivendo e elas vão olhando para as profecias bíblicas e elas vão imaginando que a profecia está se cumprindo no tempo delas. Você vai ver a própria origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia está ligada diretamente com a perspectiva da volta de Jesus. E aí você tem, né? Se você que está acompanhando aqui não sabe muitos detalhes sobre isso, depois você procura lá, joga no Google, Grande Desapontamento, 1844, você vai entender coisas que aconteceram e que a partir de um desapontamento vem a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que eu acho muito interessante, né? A crença que eu tenho hoje ter começado a partir de um desapontamento relacionado à volta de Jesus.
Mas o que é muito interessante é que um dos caras que estava ligado com esse desapontamento, que era o William Miller, que ele falou que Jesus ia voltar entre 1843 e 1844, e aí eles refazem os cálculos e eles falam, não, é dia 22 de outubro de 1844 Jesus vai voltar, e a gente está aqui em 2021, Jesus não voltou, né? E eles estavam olhando para profecias, eles estavam olhando para sinais dos tempos, olhando para o céu, para a sociedade e tudo mais, e aí Jesus não volta. E o que eu acho muito interessante, é uma coisa que está no meu coração, porque estava no coração dos pioneiros do movimento adventista, é uma frase do Guilherme Miller, né, o William Miller, enfim. Para quem não sabia, William em inglês é Guilherme em português. Mas vamos lá. Ele fala assim, né? Eu vou transliterar, tá? Eu não lembro de cabeça, mas ele fala assim, eu não sei quando é que Jesus vai voltar, depois dessa decepção, mas ele fala assim, mas eu vivo na expectativa de que ele vai voltar para mim hoje e hoje. Por quê? Porque eu não sei quando é que eu vou morrer, entendeu? Jesus, tipo, pelo contexto bíblico, a gente entende que quando eu morro, a próxima coisa que vai acontecer comigo é que eu vou ressuscitar ou para a salvação eterna ou para a perdição eterna. Então, a volta de Jesus para qualquer ser humano, ela só tem uma duração de uma vida. É o tempo da minha existência, que é o tempo de eu tomar as minhas decisões. Pode ser que eu, você, pastor Robson, pastor Campitelli e pessoas que estão nos assistindo, a gente veja Jesus voltar e a gente esteja vivo. Quando isso acontecer, a gente não passe pela morte. Mas Paulo tinha essa perspectiva também. Ele queria que isso acontecesse com ele também. Mas isso aconteceu. Ele estava olhando para as profecias. E a gente está olhando para as profecias e olhando para muitas coisas, a gente imagina assim, cara, está cada vez mais próximo. Mas se isso vai acontecer comigo vivo, aí já não depende de mim. Agora, o que eu posso tomar de decisão eu quero viver eternamente ou eu não quero viver eternamente? Basicamente, a decisão de cada ser humano se resume a isso. Eu quero viver para sempre ou eu não quero viver para sempre? A partir dessa decisão, aí tem a perspectiva do que acontece com a gente em relação ao que ocorre depois da morte. O que é extraordinário disso, André, e eu queria abordar isso e devolver com uma pergunta para a gente ir para o final, é de que o adventismo, no sentido lato da palavra, de estar esperando, ela tem a ver com o encontro com uma pessoa, não a expectativa de um evento. Nós não estamos esperando essencialmente um evento cataclísmico, um evento catastrófico, um evento. Nós estamos esperando uma pessoa que vem do céu à terra. E isso faz com que esperar uma pessoa sempre vai ser a espera de algo de cada dia. Espero uma pessoa. Se eu for esperar um evento, sim, então eu falo, esquece, eu vou morrer. Paulo podia falar, vou morrer. Mas não estava esperando um evento. Estava esperando uma pessoa que interferiu na vida dele, que mudou o curso da vida. Então, quando a gente tem essa perspectiva de olhar para o futuro como um encontro com alguém, o adventismo no sentido de esperar alguém, ele passa a ser, obviamente, o evento de um momento só, ou o evento de cada dia, né, de cada minuto da vida. Até muda a nossa perspectiva de sacrifício. O mártir que entrega a vida para Jesus no sentido de morrer por Cristo é um ato de um minuto. Agora, viver por Cristo é uma morte de cada minuto. Muda tudo. Pastor Campitelli, eu estou com a minha Bíblia aberta também e a gente começou a falar um pouco de Mateus 23, 24 e 25 e você citou que as parábolas elas falam da estrutura do reino no dia, né? A estrutura do reino, da lógica do reino sendo absorvida no crente. E é interessante notar que ele fala seguidas vezes sobre distração. E será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento. Comer, beber, casar não é pecado. Dar-se casamento não é pecado. Algumas pessoas estão precisando saber, casar não é pecado. Resolve aí sua vida, ajuda no coletivo. Você que está aí. Comer e beber não é pecado. Mas o que ele está dizendo? Que as pessoas estavam fazendo coisas normais da vida distraidamente. Ou seja, elas estavam vivendo no mundo confortável. O mundo antediluviano não é um mundo catastrófico. Muito pelo contrário, se ele fosse catastrófico, as pessoas não estavam tão distraídas. E aí ele vai falar muitas vezes da expressão do ladrão. Se soubesse como ladrão. Mas ele vai falar umas 6 vezes seguidas. Ou seja, ele falou mais vezes de distração do que falou de sinais. Ou seja, ele está dizendo, cuidado, o contexto marcante do momento que eu vier para você é que você vai estar distraído.
é inevitável para mim pensar no meu mundo. O meu mundo é um mundo distraído porque a quantidade excessiva de informações pode gerar um efeito igual à carência de informações ou de momentos que a gente está olhando para baixo. Essa associação de esperar a catástrofe anestesiante e, ao mesmo tempo, Deus me advertir de que nós estaríamos ou poderíamos estar distraídos, ele podia ir enganados, ele gera uma tensão em mim. Ele gera uma tensão para isso. E eu preciso de antídotos. E agora eu vou jogar na jugular, né? Eu preciso de antídoto. Meu problema não é o quê, meu problema é o como agora. Como manter-se atento numa sociedade distraída e, ao mesmo tempo, anestesiado pelas notícias ruins. Eu posso falar primeiro, pastor Robson, e deixa a palavra final para o pastor Campitelli? Dá uma complicada boa. Eu, falando de notícias, né, e dessa perspectiva que você falou, da gente se sentir anestesiado, se esquecer do mundo que a gente realmente está vivendo, eu lembrei de uma situação que aconteceu em 2011, foi muito marcante para mim. Tinha um quadro no Fantástico da TV Globo chamado O que eu vi da vida. E aí eles entrevistaram várias pessoas. E aí eu lembro que em 2011 eles entrevistaram o Zeca Pagodinho. E uma coisa que o Zeca Pagodinho falou nesse quadro me deixou muito pensativo, porque a concepção que o Zeca traz na fala dele é a concepção de muita gente. Ele falou o seguinte, eu vou dizer aqui que eu encontrei a frase dele. Ele falou mais ou menos o seguinte: depois se você quiser procurar, joga lá no YouTube lá, Zeca Pagodinho, Fantástico, que eu vi da vida, você vai ver que ele falou isso mesmo. Ele falou assim, olha, eu não queria acreditar na morte, esse que é o grande problema. Mas eu acho que Deus é bom. Por que me tirar de um mundão desse tão bom, né? Com cerveja gelada, mulheres bonitas para lá e para cá. Eu, como casado, fico só olhando, aí ele dá uma risada. Mas me tirar daqui para me levar para onde? Para eu ficar no céu com 2 asinhas e uma arpinha na mão? Não fica bem em mim, cara. Nesse caso, eu prefiro até descer. Eu também não acredito que o inferno seja tão ruim assim, não. O inferninho é legal. O inferninho é um foguinho e tal. O problema lá é o calor. Essa foi a frase do Zeca Pagodinho. O raciocínio. E o grande lance, para mim, dessa frase dele, é o que ele fala no começo. Ele fala assim, por que me tirar de um mundão desse tão bom, né? E é muito doido se você para pensar que você está num... Vamos supor que você que está assistindo a gente agora está tudo bem na tua vida, tá? Você está com um emprego, você está com saúde, você está com um relacionamento estável, você está com sonhos, você está vivendo intensamente a sua vida, você fala, estou vivendo um momento legal. É muito louco você parar para pensar que o mesmo mundo que você que está vivendo esse momento bom vive é o mesmo mundo que tem uma criança sendo rejeitada e jogada no lixo por uma mãe que viveu uma vida drogada e na rua. O mesmo mundo que você está vivendo é o mesmo mundo que tem uma pessoa sofrendo de câncer terminal que está sofrendo num hospital. O mesmo mundo que você vive, essa vida que você sente que está boa nesse momento, é o mundo que uma pessoa está sendo estuprada agora, por exemplo. Esse mundo não é um mundo bom. Você pode até ter pequenos lampejos de alegria, mas esse mundo está estragado. E é por isso que a gente quer ir embora daqui. É por isso que a gente está aguardando Jesus. No final das contas, esses sinais do fim, que tem um quê de destruição, de dor, etc., é só uma parte da destruição que esse mundo já vem sofrendo desde que entrou o pecado aqui. E é por isso que a gente não quer mais estar aqui. É por isso que a gente quer viver feliz para sempre. A gente não quer viver feliz um pouquinho. A gente não quer viver feliz em momentos. A gente quer viver feliz para ser feliz para a eternidade, entendeu? É por isso que a gente está esperando a volta de Jesus. E é por isso que a gente vive na expectativa da vinda dele. E aí tem gente que pode falar assim, Jesus está demorando demais para voltar. Ele falou que ia voltar muito rápido. Eu gosto muito, esse é um dos meus textos bíblicos prediletos, que está em 2 Pedro 3, 9. Na verdade, 3, 8 e 9, que Pedro fala o seguinte: não se esqueçam disso, amados. Ele está falando para cristãos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, ele está falando,
a nossa perspectiva humana de passagem do tempo não é a mesma perspectiva humana, não é a mesma perspectiva de passagem de tempo para Deus. E aí ele termina dizendo: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ou seja, que ele vai voltar. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, para a gente pode parecer que está passando muito tempo, né? Tipo, Jesus falou que volta em breve. Puxa, 1990 anos desde que Jesus morreu e ressuscitou e subiu ao céu, não parece ser muito em breve, né? Tipo, 1990 anos, seu pai fala que vai na padaria comprar alguma coisa e fala, volta em breve, ele leva 1990 anos para voltar, você vai lá, pô, tá de sacanagem comigo. Mas a gente tem que lembrar que a perspectiva correta do tempo não é de quem recebe a promessa, é de quem faz. Então, quem tem a noção correta do tempo e do que é brevidade de tempo é o pai, não o filho que recebe a promessa, no caso nós. Então, assim, a gente quer ir embora daqui, o pai prometeu que ele está voltando em breve, e na perspectiva dele, 1000 anos podem ser igual a um dia igual a 1000 anos, ou seja, para a gente pode estar passando 1990 anos, na perspectiva de tempo de Deus pode ser que sejam minutos, segundos, um dia. Então, a gente segue esperando na perspectiva de que a nossa decisão tem que ser tomada dentro de uma vida. Ô, Robson, cara, faça o apelo logo, né, rapaz? Eu joguei para ver, eu não queria ficar com a última palavra, então deixei para você. Eu estava observando as expressões do pastor Campitelli aqui, falando, não vou falar nada depois disso. Oh, muito legal. Na verdade, isso é ser adventista, né? Porque eu acho que o André estava colocando aí, aquele que espera, né? Mas quando a gente olha para essa incerteza do futuro, né? A gente tem aquela incerteza, que não tem essa percepção adventista na maneira de viver ou no estilo de viver. Toda catástrofe, todo esse futuro assim nebuloso é uma fonte de angústia, né? Mas, na verdade, quando eu sou do movimento do Advento, quando eu conheço isso aqui e experimento essa vida em Cristo, dessa expectativa, dessa esperança que Ele vai voltar, e que, de fato, eu quero um mundo melhor, porque aí está, se eu não tenho a percepção de que algo melhor eu quero, então, realmente, eu estou tomando uma decisão hoje sobre esse presente que eu acho que é melhor, e como o André fazia menção. Então, eu tenho que trocar esse futuro incerto como uma fonte de angústia pela certeza desse encontro com Jesus ou esse encontro com Deus, que aí está o foco da volta de Jesus, não no evento, e sim no encontro com Ele para a eternidade, e numa existência permanente diante dEle. É uma questão diária, não é uma questão nem semanal, tampouco de um evento num momento da tua vida, quando você absorve isso para você ou toma uma decisão. É uma decisão diária, como você estava falando, Robson. A questão é estar entre meio dessas duas tensões, né? No meio de um mundo em crise, no meio de um mundo com dificuldades, num momento tão complexo da história da humanidade, nós estamos inseridos, e eu acredito que sim, Deus colocou um ADN dos últimos dias para aqueles que vivem nesses tempos finais. Um ADN especial. E entender que nós temos um protagonismo ao ver o que está acontecendo, ao estudar isso aqui, e não simplesmente como um conhecimento intelectual, sino como algo vivencial, experimental. E isso vai trazer que eu faça parte sempre dessa alternativa de escolha, como diz André. É você que vai decidir, e isso é uma decisão diária. Ou você é um desesperado, então todos os acontecimentos finais você vê desde uma ótica do desespero, ou você é um desatento, então é negligente com relação a essa mensagem primordial que nós temos para vivenciar. Ou você é desesperado e tudo é catastrófico e sensacionalista na tua vida, ou você também é desatento. Então aí vem o equilíbrio que dá a percepção do entendimento do que é o Evangelho eterno hoje, para a minha vida, viver o reino aqui, e também entender que isso não vai ser aqui para sempre, e há um mundo vindouro muito melhor. Isso não é simplesmente para alimentar um tipo de esperança oca em uma religião ou em uma maneira de viver
onde não tem uma centralidade de Cristo, e sim do que eu faço para demonstrar que eu sou capaz de alcançar esse céu. Porque, na verdade, a obra que ele faz em mim é a questão diária e dessa percepção dos eventos finais, da escatologia, desde uma ótica bíblica, é confortante. Por quê? Por exemplo, fala Apocalipse, né, das 7 pragas que estão contidas numa taça, e o povo diz, fica desesperado. Mas quando você já antevê, quando Cristo mesmo diz assim, Pai, se é possível, passa essa taça, né, essa copa, essa... Cálice. Cálice, o cálice, né? Taça é outra coisa, né? O cálice, se passa esse cálice de mim, mas se for tua vontade, eu bebo. Então, com relação ao tempo do fim, é uma escolha. Ou você bebe o cálice da ira de Deus, ou deixa que Jesus já bebeu para você. Ou você enxerga os tempos finais apocalípticos dizendo assim, tá vendo, é tudo ruim, tudo escuro. Ou você se antecipa e, de graça, aceita esse evangelho eterno. Ele já bebeu o cálice porque há justiça. E essa justiça é o quê? É que nós queremos o fim do pecado e para sempre estar com o Senhor. Então, é maravilhoso você ter uma vida cristã diária do reconhecimento de quem é Deus, o que Ele faz em nossa vida e o papel que nós temos a desenvolver em um mundo onde você não pode ficar desesperado e tampouco desatento, mas sim sendo diligente com uma mensagem que Deus colocou para um tempo do fim, com uma mensagem destacada para viver, proclamar e também demonstrar que é um Deus de amor, que é um Deus de justiça. Inclusive temos um Jesus que é o nosso intercessor, que está intercedendo a nosso favor, então não tem como perder, não tem como dar errado. Somente você basta escolher qual o caminho que você vai querer andar, né? Vertical é um programa semanal disponível em muitas plataformas e você pode ouvir e escolher onde ouvir, onde você quiser. Aqui transmitimos também pelo YouTube. Você está assistindo, se você está assistindo pelo YouTube, no canal do NASP. E faz o seguinte, se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, é fácil, é só você clicar no sininho aí e ativar as notificações. Você pode, inclusive, procurar muitos outros conteúdos que a gente tem colocado sobre temas contemporâneos e estão diretamente relacionados àquilo que falamos. Procure, compartilhe esse conteúdo, porque é a nossa maneira também de pregar o Evangelho. Hoje eu tive a alegria de verdade mesmo, de falar com essas duas figuras extraordinárias que têm desenvolvido um ministério incrível e relevante para muita gente. Olha aqui para mim, eu preciso, antes de sair daqui, dizer algumas coisas para você. A primeira é, esse assunto continua no próximo cast. A segunda é, você não foi autorizado, e nem eu, a definir o que é catástrofe a partir da Bíblia. Estou falando sério, presta atenção. A gente passou por uma peste bubônica e pneumônica como humanidade. Pensa, 1/3 da população europeia morreu. Eu citei no começo aqui as tsunamis, foram centenas, milhares de mortes. Eu podia falar de Vesúvios. Eu podia falar de muitas coisas que geraram muitas mortes. Eu podia falar da inundação na China, por exemplo. 500 mil de pessoas morreram numa pancada só. Os números chegaram a 4 milhões para posteriores. Tá, mas quando eu olho para Jesus e pergunto para ele, Jesus, o que é de fato uma catástrofe? Ele vai dar uma resposta só. Catástrofe para Jesus é uma vida sem ele. Nada na definição de Deus é pior do que viver sem ele. Nada. A questão é tão séria para Deus que a morte ou a interrupção da vida sem ele é melhor do que continuar pagando uma pena de vida sem ele. Exatamente isso. Nenhuma situação é tão ruim quanto estar em pecado. Assim, catástrofe é estarmos compreendendo, ouvindo o Evangelho, muitas vezes nos conformando enquanto há pessoas que não ouviram nenhuma. Você não tem esse direito de ouvir o Evangelho centenas de vezes enquanto houver no mundo uma só pessoa que não ouviu nenhuma das vezes. E isso, de fato, é uma catástrofe. Deus não define o mundo em um mundo melhor ou pior. Preste atenção. Em que momento começou o fim do mundo? O fim do mundo começou no dia que Adão comeu aquele fruto. Naquele momento, o mundo já estava ruim o suficiente. Ali já estava ruim o suficiente. E da perspectiva de Deus, ali
tudo que havia de ruim para que o mundo acabasse já estava reunido. Não, o mundo não precisa ficar pior para que Jesus volte. Da mesma forma que Jesus também não prometeu um mundo melhor. Jesus nos dá um mundo perfeito. Ele não vai te dar um mundo melhorado. Então, o mundo, de fato, não precisa ficar pior para Jesus voltar. O que precisa ser aperfeiçoado no amor, na fé e na missão, sou eu, é você. O mundo não vai esperar mais um terremoto. O que o mundo precisa ver é você e eu, que se levanta de onde nós estamos e testemunhamos a vida dos cidadãos desse reino. Vertical te espera no próximo episódio, nós vamos falar mais desse assunto. Você vai ver aqui à sua disposição, clica em conteúdos já colocados aqui, que é para a gente continuar conversando e a gente se vê sexta-feira.